Bom dia, ouvintes da Band News FM. Eu sou Renata Menezes. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Band News Entrevista. Hoje a gente vai conversar sobre uma data importante, sobre um momento histórico muito importante para o nosso estado e também para o nosso país, o 2 de julho. E eu estou recebendo aqui, para bater esse papo comigo, o professor, historiador, curador de obras de arte, artista visual, pesquisador da nossa história, Rafael Dantas. Seja bem-vindo. Esqueci alguma coisa do seu currículo? Não, imagina. É um currículo extenso. Apesar de ser jovem, né? É muito curioso porque quando eu comecei a dar aula, eu não tinha barba. Aí os alunos, quando me encontravam no corredor, perguntavam quem é o professor. Eu sempre perguntava, porque eu comecei novo, né? E ao longo desse tempo a gente acaba desenvolvendo outras atividades, né? Mas entre essas atividades, especialmente professor, pesquisador, E fui para as uma artes. paixão muito grande pela nossa história, né, professor? Ah, com certeza, sempre gostei. Acho que a história de Salvador da Bahia é rica porque aqui é um lugar de muita pluralidade. É um lugar por si só interdisciplinar, por natureza, né? Sejam os encontros das culturas, os encontros étnicos. Então isso dá margem para muita pesquisa, dá muito interesse para você ver esses meandros da nossa história, né? Desses bastidores, como meu professor Chico Sena, querido Chico Sena, que é arquiteto e historiador também, ele sempre menciona esses bastidores da história, que é muito curioso, né? Para além dessa história tradicional, dessa história dos grandes eventos, dos grandes personagens, esses meandros dos outros que também fazem a história. Nós estamos fazendo a história todos os dias. Como eu sempre falo em sala de aula, a história está em constante movimento porque ela todo dia está sendo escrita, né? De ações pequenas ou de ações grandiosas, mas que no fim das contas forma essa história que a gente conhece hoje. Exemplo, 2 de julho, hoje se fala muito de Maria Filipa, se fala muito de outras e outros personagens que há 50, 70, 100 anos atrás nunca foram mencionados de uma forma mais profunda, né? Então é isso que sempre me cativou, esses detalhes, essas coisas. Por isso que eu fui para a história, né? Uma decisão difícil. Na época que eu passei em direito também, tem aquela pressão familiar e tal, mas acabei indo pela paixão. Que bom. Ganhamos um excelente historiador. Obrigado. E é muito maravilhosa a oportunidade da gente poder estar aqui. Você que está chegando agora, a gente vai falar de 2 de julho. A gente vai falar desse momento tão importante, tão celebrado e que muitas vezes é celebrado pela nossa população, Uhum. mas que é possível que muita gente nunca tenha tido a oportunidade de mergulhar mais fundo e compreender todas as nuances, toda a profundidade, toda a importância dessa data para a nossa história, né? Queria começar, como boa aluna de história que fui e ainda sou, te pedindo para falar um pouquinho, professor, da importância estratégica da Perfeito. Bahia naquele 1822, naquele momento ali de rompimento com a coroa portuguesa. A Bahia era um polo estratégico comercial no mundo. Exato. E por isso talvez aqui tenha se dado esse arremate, essa finalização da nossa Uhum. independência do Brasil, né? Tô indo bem como aluna de história? Maravilhosa. Inclusive, sempre temos, por ordem, né, para fazer qualquer tipo de pesquisa, de análise, entender o contexto, esse preâmbulo das coisas, até se chegar ao desfecho, no caso 2 de julho. Você começou de uma forma perfeita. Falar sobre Salvador, a Bahia, o Recôncavo, Itaparica, os caminhos do sertão, a Bahia como um todo, mas principalmente essa região conectada com o grande eixo comercial que era o Recôncavo, é fundamental. Não é exagero, é uma realidade. A Bahia assumia um protagonismo do ponto de vista socioeconômico e político ao longo de todo esse tempo. Não só por Salvador ter sido capital de 1549 até 1763, mas eu diria que muito mais por ter sido o primeiro e o grande porto que congregou, que recebeu pessoas de tudo que é mundo, de tudo que é região do mundo, né, de todos os lugares dos continentes conhecidos na época, e por ter sido desde aquele início esse grande polo comercial, esse grande porto, essa cidade-porto, uma cidade já com as linhas cosmopolitas naquele contexto. Só para se ter uma ideia, no século XVIII, meados dos anos de 1700, o Porto de Salvador era o segundo maior porto de movimentação a nível mundial, Uau! quando a gente destaca alguns tipos de produtos, alguns tipos de mercadorias que eram comercializadas naquele período. E o porto de maior movimentação no hemisfério sul do globo. Então a gente estava perdendo
para os portos tradicionais de Portugal, de Espanha, os portos ingleses, cidades mais conhecidas, inclusive sedes de companhias importantes, como a Companhia das Índias, né, o que hoje são os Países Baixos, Itália, etc. Então, se o Mediterrâneo era esse grande destaque no contexto da Europa, África e Ásia, isso desde a antiguidade, no contexto americano, o Porto da Baía de Todos os Santos, da cidade do Salvador, foi esse grande palco das transformações, não só Brasil ou América Portuguesa, mas América, África, Europa e Sul Asiático. Tínhamos um contato forte com Macau, lá na China, do ponto de vista de exportação ou de importação de produtos específicos. Recebíamos marfins, madeiras, peles com a África, ouro refinado, joias, porcelanas, enviávamos aguardente, fumo. Tinha a questão do tráfico de escravizados, que molda toda essa realidade socioeconômica e é um ponto fundamental para a gente falar também, afinal, dialoga diretamente com a nossa independência, tanto pela participação negra, como pela ausência de projetos progressistas voltados especialmente para essa questão no pós-independência. Então, entender a Bahia como esse local de protagonismo é fundamental. O Rio de Janeiro não estava atrás. O Rio de Janeiro era então capital naquele período, desde o final do século XVIII e em 1808 com a chegada da família real. Não podemos esquecer que anos depois o Brasil foi elevado a Reino Unido de Portugal, como a gente aprende na escola, desfrutava de um prestígio político e também econômico muito forte. Afinal, desde o século XVIII, parte significativa do ouro vindo das Minas era escoado também pelo Rio de Janeiro. Inclusive, um dos pontos pela mudança da capital de Salvador para o Rio. Mas sempre naquele contexto do século XIX era ou Rio de Janeiro ou a Bahia. E especialmente do ponto de vista estratégico, como eu falei. Pensar o mapa mundi daquele contexto, pensar o continente americano, a América do Sul, as rotas transatlânticas daquele período, é destacar primeiro a Bahia. A posição geográfica, né? Especialmente a posição geográfica, a questão política, segunda maior baía navegável do mundo, a Baía de Todos os Santos. Então, tudo tinha que vir aqui ou passar por aqui, seja do ponto de vista de algum reparo, seja do ponto de vista de qualquer outro tipo de ação que acontecia naquele contexto. Minha gente, eu estou aqui com o professor Rafael Dantas falando de história do Brasil, história da Bahia, nossa história, a história da nossa independência do 2 de julho. Aí, bom, a gente já consegue fazer na nossa cabeça uma imagem mais clara desse Brasil e dessa Bahia, onde, vamos imaginar, né, com tanta riqueza, com tanto poder econômico, com tanta oportunidade e possibilidade de crescimento, vem o desejo de autogestão. Com certeza. De gerir o nosso próprio dinheiro, a nossa própria economia. Mas uma coisa que chama muita atenção da gente, professor, é que enquanto no Rio de Janeiro essa ideia de independência vem num contexto mais elitista, num contexto quase mais negociado, aqui a gente tem uma expressão popular e a gente tem luta pela independência, né? Tanto que é só um ano depois, em 1823, que se estabelece finalmente, né? A gente vê muito essa palavra nos livros de história, inclusive, expulsar os portugueses, porque parece que a gente foi empurrando até chegar aqui na Bahia, que estava nessa posição mais estratégica mesmo, mais para dentro do oceano, né? E mandá-los de volta. Então, queria que você explicasse um pouco mais esse contexto da participação popular, que é muito forte, e talvez já fazer essa ponte, né, com esse nosso 2 de julho, que é uma festa muito popular, é uma festa de grande participação, muito sincrética também, muito conectada com a religiosidade. Então, dá para fazer aí uma conexão entre essa participação e o amor que a gente tem por essa data até hoje, né? Principal ponto que diverge de uma realidade, né, sudestina, Rio, São Paulo, para o contexto baiano, ou como era conhecido as províncias do norte naquela época, né, Bahia, Pernambuco, Maranhão, etc., é justamente o envolvimento e a participação das pessoas, pessoas do povo, pessoas simples, pessoas que de fato fizeram diferença naquele conflito. Quem pegou em armas, quem foi para o confronto, foi em sua grande maioria negros, escravizados ou libertos, indígenas, pessoas que muitas vezes nunca tiveram de fato enfrentamento na vida e que foram arregimentadas naquele contexto para lutar contra os portugueses. Só para se ter uma ideia de como aqui as coisas seguiram um link, um viés bem diferente da realidade do contexto de Rio e de São Paulo. O 7 de setembro tem toda a sua relevância, sua importância,
principalmente pela negociação, pelo ato político, né, e econômico daquele contexto, e principalmente pelo viés diplomático do que foi traçado naquele período. A decisão tanto de Dom João I, de Pedro I, né, filho de quem? De Dom João VI, Mas nascido no Brasil, que né? nasce no Brasil. Dom João VI vai para a Europa, deixa quem? Seu filho. É todo um posicionamento político muito estratégico. É um rompimento, mas não é um rompimento. É uma independência em que o filho de Dom João VI continua. É, de um lado, Dom João VI amenizando os conflitos em Portugal, que pedem para ele retornar, e do outro lado, deixando o herdeiro, né, o filho aqui, para dar o prosseguimento ao rumo do Brasil. Então a gente passa a entender, fazendo esse contexto, esse preâmbulo, o tanto de política e conversa que tem nesse período que não se resolve no Rio. Se resolve onde? Na Bahia, se resolve em outros lugares. Se resolve justamente com a participação de outros agentes e das outras elites que também estavam ali dialogando para os seus interesses. E aí a gente vem para a Bahia, a gente conversa sobre a Bahia. Pensar o 2 de julho, o processo de independência do Brasil na Bahia entre 1822 e 23, é sim destacar a participação popular e a liderança, uma instrumentalização por parte das elites políticas e econômicas significativas. Por quê? O que estava em jogo ali, primeiro, como você muito bem falou, é um sentimento de tentativa de independência, é uma crítica a essa relação de subordinação que existia. Parte significativa das relações comerciais estar voltada a comerciantes que eram portugueses. Os portugueses tinham muita força no contexto do mapa mundi atlântico daquele período de relações entre América, Portugal e África. Seja dos traficantes de escravizados, sejam dos comerciantes de coisas que hoje podemos considerar simples, mas que sempre foram fundamentais. Carne seca, farinha, outras tantas coisas, aguardente, fumo. O fumo representou no século XIX um elemento importantíssimo do PIB da Bahia naquele período, né? Assim como o cacau, em um segundo momento, foi a grande expressividade. Então, como é que fica um mapa de um Brasil independente para essas outras elites que sempre foram beneficiadas e que agora não seriam mais? Primeiro ponto. Como ficam esses outros agentes, essas famílias tradicionais, aristocráticas do Recôncavo, que estavam lutando também para conseguir seu papel de destaque e de privilégios naquele período? Quais eram as pautas que estavam naquele contexto? Fim da escravidão? De jeito nenhum, ainda mais naquele período do século XIX. Então, o mapa de todos esses interesses era: vamos empurrar aí esse processo de independência, vamos traçar esse caminho de uma independência, mas mantendo nossos privilégios. Foi isso que aconteceu. Vamos mudar a gerência, vamos Mas trazer para a nossa poder. elite, mas sem mudar muito as estruturas sociais. Exatamente. Foi o que aconteceu, né, professor? Foi o que Você aconteceu. que chegou aqui agora, a gente está falando de história com o professor Rafael Dantas. É muito bom a gente conhecer a nossa história, porque aí a gente tem mais clareza, inclusive, do nosso presente. Claro. E a gente vai mudando o olhar sobre a história, né, professor? Você trouxe muito isso, né? Alguns personagens, algumas mulheres e homens que fizeram uma participação tão importante no 2 de julho, há 50, 100 anos atrás, não estavam nas conversas sobre esse assunto. Então, Exato. a gente vai atualizando o olhar sobre o nosso passado também, na medida em que a gente vai tendo tempo, distanciamento e disponibilidade Com certeza. para refletir sobre isso. Agora, vamos falar do Recôncavo, vamos falar de Cachoeira? Bora, com certeza. Porque todo mundo começa a falar de Cachoeira quando a gente fala de 2 de julho. Inclusive, nesse momento, Cachoeira é simbolicamente a capital do nosso estado. Isso acontece sempre no dia 25 de julho, todos os anos. Uma cerimônia muito bonita, que inclusive dá início aos festejos do 2 de julho. E pode ser que tenha gente assistindo a gente ou ouvindo que nunca tenha parado para fazer essa ponte. Ou já esqueceu, porque viu na escola, não está lembrando mais. O que Cachoeira tem a ver? Por que a cidade de Cachoeira é tão importante para esse momento de independência? Aí queria ir para as datas históricas mesmo. Perfeito. Porque tem um ano de luta aí, né? Claro. Tem um ano de batalha. E eu fico imaginando como deve ter sido um ano tenso para os baianos, para os nordestinos, para os brasileiros, né, professor? Um ano de muita tensão, foram meses de muito conflito, de um caos em todos os sentidos. Eu gosto sempre de lembrar, porque vivemos em um mundo muito cruel, né? A gente esquece das coisas de uma forma muito rápida, ainda mais com essas redes, etc., as redes sociais.
é um volume de informação muito grande, a gente acaba esquecendo o que foi produzido, as outras referências, né? Se hoje estamos aqui sentados para falar sobre essa pauta, temos que lembrar de nomes como Luiz Henrique Dias Tavares, nosso grande historiador, que há décadas atrás, né, fez seus trabalhos, referências na Bahia e no Brasil. Foi ele que começou a levar de uma forma muito mais forte essa pauta da independência do Brasil na Bahia, em um contexto nacional. Antes dele, Brás do Amaral, Alcioli, entre outros. Então, foram nomes importantes para galgar todo esse espaço de relevância e destacar o Recôncavo, destacar a Cachoeira. Como você bem pontuou agora e na nossa conversa preliminar, falar sobre tudo isso e linkar com a nossa atualidade, com o nosso presente, é fundamental. Esse papel crítico de entender como as coisas se mantêm ou são cortadas, né, interrompidas. Cachoeira era uma das cidades, e digo isso sem exagero, mais importantes do contexto de toda a América e em link com a própria Europa e África no mundo século XVIII e século XIX. Ao ponto que era uma cidade mais conhecida do que outras tantas cidades do Brasil em alguns mercados da Europa e do próprio continente americano, por conta da importância que a cidade tinha. Era a porta de entrada, porta de saída, depender do contexto que você destaque econômico, para os rios que ali estavam no contexto de link com o Paraguaçu, para as outras cidades, vilas do contexto do Recôncavo. Porque o açúcar era produzido no Recôncavo. Salvador não produzia as coisas. Salvador era cidade-porto. Salvador escoava, mas a produção ficava no Recôncavo. O Recôncavo sempre foi muito rico. E no contexto de 22 e 23, falando das datas, temos justamente em Salvador essa cidade cerceada, cidade sitiada, de uma forma proposital, vai ser o lugar ocupado pelos portugueses, e em volta de Salvador, onde hoje poderíamos destacar bairros que são de Salvador, que na época não estavam necessariamente inseridas nesse centro ocupado da cidade, é que tivemos as guerras, os conflitos, a atuação dessas e desses personagens que fizeram a independência. Baía de Todos os Santos, Recôncavo e outras regiões, Itaparica, etc. Então foi de Cachoeira, Santo Amaro da Purificação, São Francisco do Conde, entre outros lugares, que tanto as elites que estavam comandando esse processo, tanto voltado ao aspecto militar como das pessoas que ali participaram, deram as decisões e, de fato, mostraram sua contrariedade no decorrer de 22 e 23 contra a continuidade da ocupação portuguesa aqui na realidade da América portuguesa. Então, Cachoeira, em 25 de junho, agora, foi a cidade, a vila no caso, né, a região, que primeiro assim proclamou Pedro I, imperador perpétuo do Brasil, antes do 7 de setembro. Ou seja, a Bahia sai na frente em tudo, né? A gente Inclusive é naquele demais, né? contexto. A gente é demais. Olha, você que está, o papo está maravilhoso, você que está acompanhando o Band News Entrevista. Estamos falando de história, estamos falando de 2 de julho com o professor Rafael Dantas. Eu vou dar um tempinho só para você pegar uma água, respirar, tá fazendo a faxina aí na sua casa, ou tá no carro, vai estacionar o carro. A gente vai para o intervalo rapidinho e a gente volta já já para continuar falando sobre isso. Combinado, professor? Combinado, A gente perfeito. volta já já.
Band News Entrevista de volta. Eu sou Renata Menezes. De segunda a sexta você me encontra ao vivo no Band Mulher, 1h30 da tarde. E aos sábados, sempre às 9h20, aqui no Band News Entrevista, com entrevistados maravilhosos, conversando sobre assuntos importantes. Hoje eu estou com o professor Rafael Dantas falando de história da Bahia, história do Brasil, e falando de 2 de julho, né, professor? A gente estava em Cachoeira, lá no primeiro bloco. Viajamos lá para a cidade de Cachoeira, estávamos falando dessa importância estratégica da cidade, e eu queria aproveitar nesse embalo e falar da participação popular, inclusive falar das mulheres, Perfeito. que participaram de uma maneira muito importante nesse levante popular, né? E como é olhar hoje, né? A gente ainda está lutando tanto pela presença feminina nos espaços. Eu imagino o quão difícil deve ter sido e quão emblemático há tantos anos atrás, essas mulheres se colocarem nesses contextos tão masculinizados, Exato. contexto de guerra, o contexto de política, o contexto econômico, e elas estarem ali fazendo parte disso. Então é um exemplo pra gente até hoje, né? Queria mergulhar um pouquinho mais nessas personagens femininas, e não sei se lá em Cachoeira, em Salvador, fique à vontade aí, conta pra gente. Não, perfeito. Sempre um assunto muito divertido e importante para falar hoje, né? Cachoeira, como estávamos falando, era esse centro de referência em todos os aspectos, era esse coração do recôncavo, ao lado de Santa Amaro, etc. Por isso que parte significativa das documentações produzidas naquele período, né, bebem de Cachoeira, bebem de Santo Amaro, né, as famosas atas que foram escritas naquele período, né, o ato, né, proclamando Pedro I como imperador perpétuo do Brasil. Muitas famílias de atuação naquele contexto continuam no poder ou se intercalando no poder durante muito tempo por conta de suas bases operacionais e econômicas, não só em Cachoeira como em Salvador. Então, Cachoeira ser capital simbolicamente tem esse viés e tem essa referência de ser essa grande preciosidade do recôncavo da Bahia. Por isso que a arquitetura da cidade mostra essa imponência e a relevância da cidade como um todo. E foi em Cachoeira, no Recôncavo e em outros tantos lugares que muitas mulheres tiveram uma atuação relevante. É interessante pensar na guerra, em qualquer outro conflito. Eu sempre chamo a atenção dos meus alunos, em uma palestra, qualquer evento, uma entrevista, que uma guerra, no caso da independência, não é feita somente pelo general e pelo soldado, mas sim por uma rede de pessoas que estão ali fazendo a guerra acontecer ou direcionando para a vitória ou derrota dos participantes daquele processo. Então, temos o soldado, o general, o comandante, temos o imperador, temos o feirante que vai continuar vendendo suas coisas se assim for possível, temos o agricultor que vai produzir seus alimentos para abastecer uma guerra. A vida segue acontecendo. A vida segue acontecendo. E isso é fundamental. E no caso da independência, do nosso processo de independência, se o povo participa, se tivermos essa participação popular, outros tantos agentes foram convocados para lutar. Como exemplo, os encorados de Pedrão, que saem do sertão. Minha família é de Irará, ao lado de Pedrão. Inclusive, temos uma relação com os encorados. Um dos padres que ajudou no processo era parente nosso, lá no século XIX. Descobri isso na época do bicentenário, fazendo as pesquisas. Fiquei todo feliz, né? Ele conseguiu fazer esse primeiro processo para unir os vaqueiros, etc., que estavam acostumados com o trabalho no campo, trabalho rural, para vir para o Recôncavo lutar. Imagine essa viagem. Imagine sem a as distância. estradas. Se agora no São João a gente vai e volta e é tão longe. Imagina na época. Imagina na época, sem né? as mesmas condições, todo mundo com a os cavalo. animais, a cavalo, bem difícil. Foram um número X, voltaram todos com vidas para Salvador e vitoriosos como heróis, né, naquele contexto, e sempre são lembrados. Inclusive, uma decisão que eu acho complexa, né, quando foi proibida a participação deles com os animais no cortejo do 2 de julho. Uma coisa que não podemos jamais permitir é o maus tratos contra os animais, né? Mas nesse caso não tinha um eminente maltrato, né? É um assunto para um outro programa. E é um assunto importante porque são muitas camadas aí, né? Tem a camada do cuidado com os animais, mas onde isso esbarra numa tradição e num movimento... Numa questão representativa. Exato, de representatividade, inclusive do povo do interior do estado. Interior, do povo negro do estado. São Sim. vaqueiros, são pessoas que, nossa, foram fundamentais nesse processo. É representar o sertão, o interior, na capital, em todo esse preâmbulo tão importante, né? E poderia ter encontrado outro meio, né, para não resolver dessa forma. Até porque a cavalaria da polícia continua desfilando.
Então, são coisas e mais coisas para analisar. Então, esses personagens, né, e aí tocando na questão feminina, são importantíssimos. É o caso da Maria Quitéria, né? Imagine mulher, século XIX, integrante do corpo, né, de combatentes contra os portugueses naquele período, pegando em armas, montando em cavalo, nadando, indo para o rio, indo para o mar, lutando aos redores de Salvador, ganhando. E para entrar nesse processo, as mulheres não eram admitidas nesse contexto, né? E não só isso, a própria narrativa oficial presente até então, assim como hoje, né, com os machismos que ainda continuam existindo, sempre homenageiam, prevalecem a ótica do masculino, né, do personagem, não da personagem. Então ela foi, sem dúvida nenhuma, lembrando o estudo de uma amiga que é pesquisadora, que é a Mariana, que pesquisa sobre essa pauta, ela foi, sem dúvida nenhuma, um divisor de águas naquele contexto, né? Porque ela rompe suas relações nesse momento, porque não iriam deixar ela participar do confronto, né? E segue para o recôncavo, consegue adentrar, depois é descoberta, mas as suas competências são tão grandes, os seus domínios para a parte técnica, inclusive de tiro, etc., é tão exímio que ela continua e faz um trabalho invejável, condecorada, né, pelo próprio Pedro I, homenageada naquele contexto, heroína do Exército Brasileiro, lembrada nas décadas seguintes e no século XX, inclusive presente em selos postais, eu até mostrei um hoje em uma entrevista que eu dei mais cedo, e sempre lembrada como deve ser, né, inclusive com monumentos. Então é apenas um caso de outras tantas quitérias que podem, de uma forma ou de outra, ter participado desse processo, ou em um vínculo militar ou não, e que não sabemos por diversas outras questões. E eu acho que as mulheres na história, a gente tem esse, eu não sei, não vou chamar de função, porque não precisaria ser uma função, né, feminina, mas acaba sendo, que é friccionar esses limites, né, essas Uhum. imposições. E muitas vezes é rompendo mesmo, rompendo com essas barreiras familiares, sociais e ocupando os espaços que não nos são dados de graça, com facilidade, ocupando esses espaços e aí essa história já se repetiu muitas vezes e se repete até hoje, né? Ah, então podia. Ah, então Uhum. elas podem. Ah, então elas são capazes. Então, é bom a gente olhar para a nossa história quando nos falta um pouco de coragem e olhar para quem veio antes da gente, Com o seu certeza. tio padre lá em Irará, né? Lá em Pedrão, que abriu também essas portas, né? E fez acontecer o que precisava acontecer ali nesse contexto. Então, a gente é herdeiro também. Eu acho que a gente, como povo brasileiro, nordestino, baiano, nós somos herdeiros e herdeiras dessa força de transformação. Eu acho que isso Exato. está muito presente até hoje, né? A gente vê que a Bahia segue sendo um estado muito pulsante, É. muito vivo, onde as pessoas falam e discutem política. Isso ainda está muito forte, né, no nosso dia a dia. E o 2 de julho, eu acho que é essa manifestação preciosa que a gente tem, né? Que é esse momento apaixonado do Uhum. baiano ir para a rua, apaixonado, que é uma mistura daquela celebração cívica, que se mistura com uma celebração de festa, que a gente sabe fazer muito bem, Com e certeza. que mistura com a religiosidade e aquelas pessoas devotas do caboclo, da cabocla. E aí chega a minha pergunta, minha próxima pergunta, que são essas figuras, né? O caboclo e a cabocla, talvez a gente possa olhar para essas figuras e pensar, ali estão representadas as forças da nossa comunidade, da nossa população, né? É olhar para um que vem de nós, um igual a gente, e que nos socorre também nos próximos momentos, que às vezes a guerra não é política, né? Às vezes a Uhum. guerra é a sobrevivência Exato. do dia a dia. Então, é para celebrar mesmo e é muito importante que a gente continue vivendo o 2 de julho com tanta paixão. Você concorda? Concordo, e é o grande ponto de destaque, né? A sobrevivência de uma tradição festiva que lembra esse momento, que lembra o 2 de julho, em um aspecto popular, é o grande troféu que a gente pode destacar de todo esse processo. Porque quando você vê uma senhora, um senhor, uma pessoa chorando ao pé do caboclo, fazendo seus pedidos, fazendo o cortejo de uma forma espontânea, não de uma forma obrigada, né? Mas de uma forma espontânea, recordando que foi com seus pais, que foi com seus avós,
e que hoje repete isso é de uma beleza maravilhosa. Porque, de uma forma ou de outra, homenagear a luta de todas e todos aqueles que lá no século XIX, muitos deles entregaram suas vidas nesse processo. E a festa, para além do aspecto cívico, de uma instrumentalização política, etc., tem sua beleza nessa espontaneidade das pessoas, que eu acho que é o mais maravilhoso de tudo. E isso passa a existir num contexto pós-independência. Já no ano seguinte temos essas primeiras expressões, e inicialmente há um ponto de divergência entre pesquisadores, tanto fontes mais antigas como estudos mais recentes. De um lado, o Hendrik Cray fala uma coisa, Manuel Quirino fala outra, aí vem estudioso tal que fala uma coisa e por aí vai. Mas, no geral, fazendo um pupurri, temos sim a criação, anos seguintes, da ideia de um caboclo e da cabocla para representar de uma forma alegórica, simbólica, essa participação desses donos da terra, né, nesse processo. E também, talvez, um aspecto conciliatório, em um momento de tensão no século XIX, porque temos um debate racial muito forte naquele período, assim como hoje, né, sobre os destinos do Brasil, né, nas décadas seguintes, no que toca a questão da escravidão. Mas indo para os caboclos, né, eles vão aparecer, vão ser essa atração, esse destaque, são colocados nesses carros alegóricos e temos desde então, atravessando o XIX, o século XX, sendo resgatados com muito entusiasmo e força no centenário em 1923. Isso é importante falar, porque a gente passa, né, tem a ideia de que é uma festa tão viva, tão forte, que ela não se enfraquece. Não, não é assim. Em alguns momentos da história, ela ficou meio, não esquecida, mas não com tanto movimento, com tanta participação assim. E foi fruto de alguns personagens da imprensa local, de pesquisadores, etc., diversos agentes, que a festa ganhou fôlego novamente, continuou sendo lembrada, etc. Fizemos um centenário bacana naquele contexto. Eu diria que proporcionalmente um centenário até mesmo com feitos mais assim vultuosos do que o bicentenário agora em 2023. Então o caboclo e a cabocla nesse processo encarnam justamente esse espírito presente nesse âmbito popular, né? O caboclo do ponto de vista religioso também é fundamental. Quando a pessoa vai fazer seu pedido, quando chora, quando oferece aos caboclos, né, frutas, etc., é um ritual que perpassa ao longo de todo esse tempo, fruto da oralidade, costumes, etc., e que vai para o lado festivo, que vai para o lado cívico lá na Praça do Campo Grande. E É que isso que dá uma beleza. E que só quem já foi sabe o que é a É alegria, emocionante. a emoção, né? O papo está muito bom aqui com o professor Rafael Dantas. A gente está falando de história, estamos falando de 2 de julho, mas a gente já está indo para o final do nosso programa. Esse é o programa que passa mais rápido nessa emissora. Nunca vi, porque os nossos entrevistados sempre trazem assim esse olhar tão renovado e tão, ao mesmo tempo, profundo sobre assuntos importantes. Então, que bom que você está aí com a gente acompanhando. Não acabou ainda não, ainda tenho mais uma pergunta, a última pergunta para fazer. Professor, como professor de história, Perfeito. qual é o nosso dever de casa, nós adultos e também com os adolescentes e as nossas crianças, para que a gente siga com essa imagem do 2 de julho tão presente, entendendo a importância dessa data e trazendo também os nossos aprendizados do 2 de julho para o nosso dia a dia. O que a gente precisa fazer para que o 2 de julho continue presente por mais 100, 200, 300 anos e nos ajude, inclusive, a construir esse Brasil tão sonhado desde lá, desde essa época. Aqui, perfeito, muito bacana. O primeiro passo é a gente entender esse processo de história como algo da construção da nossa identidade, né? Você falou de uma forma muito bonita sobre essa questão de nós sermos herdeiros de algo, né? Desses processos, essas lutas ao longo desse tempo. É entender nesse aspecto, né, as diversas faces da história, não só em um viés. A história é um turbilhão de problemas, de caos, de interesses, de movimentos, de tensões, que é uma coisa séria. Não é só de coisas positivas, tem muita coisa negativa e a gente sabe disso. Mas compreender no sentido de entender, de não cometer os mesmos erros, de buscar caminhos diferentes, caminhos melhores, né? Honrar de fato, como você falou da herança, aqueles projetos que um dia existiram que eram positivos, que podem ser, em certa medida, né, utilizados para a gente pensar em um Brasil de uma forma diferente. É como se diz, o Brasil tem um longo passado pela frente, né? Isso é muito significativo, principalmente falando
sobre a nossa realidade. E no caso do 2 de julho, é destacar esses valores. Se for um movimento com essa participação, com essa presença plural, interdisciplinar, né, popular, a grande máxima para a gente não perder isso nos próximos anos é destacar justamente isso. E temos como dever destacar isso entre os mais jovens. É um desafio muito grande, mas de uma forma séria. Eu sempre cito isso porque as redes sociais é uma grande caixa de Pandora. A gente pode pensar em fazer algo muito bacana, maravilhoso, mas pode seguir uma linha destoante. É um assunto com seriedade, que pode ser falado de forma leve, etc., mas com respeito àquelas, àqueles, a toda essa história. Porque a gente está falando, como você falou, da nossa identidade, do nosso processo enquanto cidadão ao longo desse tempo. Então, só de lembrar, de ter esse espaço assim, para conversar sobre isso e de falar com todas as pessoas é significativo. E especialmente com essas novas gerações. Obrigada, professor. Muito obrigada mesmo pela sua presença. Foi maravilhoso conversar. Tenho certeza que quem estava ouvindo ou quem está assistindo a gente pelo YouTube adorou essa conversa. Que bom, feliz. Procurem saber, professor Rafael Dantas, redes Exatamente. sociais, tudo, porque ele explica tudo e a gente aprende muito. Quero agradecer demais mais uma vez a sua presença, agradecer a você que acompanhou a gente. Eu te espero de segunda a sexta no Band Mulher, ao vivo, 1h30 da tarde, todo sábado, 9h20 da manhã, aqui no Band News Entrevista. A gente também está sempre nas nossas redes sociais, então se você quiser mandar, seja pelo Instagram, pelo YouTube, mande suas sugestões, quem é que você quer ouvir aqui, quem é que você quer ver aqui, e é sempre uma alegria, um prazer ter essas conversas. Até a próxima, professor. Muito obrigada. Com certeza. Uma alegria participar do programa, conversar com você, a sua serenidade, a sua condução, encanta. Obrigada. Agradeço. Até sábado que vem. Tchau, tchau.